Nos episódios anteriores de Uma Vida Hardcore. Então a gente tenta fazer todos os progressos do Mine. Quem são vocês? Então vocês querem brigar com a gente, né? Nossos agentes saqueadores foram enviados para testá-los. A gente conheceu o Robert. Quem é ele? O cara que raptou o Edu. Parece que o chefe dele nos quer vivos. Robert Jr. É contra eles que eu quero aliados. Depois nos encontramos aqui. Pena que eu não consegui terminar meu estábulo. Sei que vocês não são daqui, são refugiados fugindo de Yata. Sei que vocês dois são amigos de infância e sei que você, Fizlip, tem um irmão chamado Edu. O meu nome é Fioslip. Eu moro por aqui nessa savana com meu melhor amigo VNTNT. A nossa casa é esse retângulo de calcita aqui. Eu sei, não é exatamente uma catedral de Berlim em questão de arquitetura, mas ela nos abriga e dá privacidade, então tá servindo. Apesar que parece que a gente nunca tá realmente sozinho e seguro aqui. Além de uma espiã ruiva, um cara com cabeça de tartaruga, um cara com diadema de flores, bichos cinzentos de arco e flecha, recentemente eu e o VN3T levamos uma surra braba de um cara que quer acabar com a gente por sei lá qual motivo. E pra isso ele vem mandando os seus minions atrás de nós. E a gente não pode derrotar todos eles ao mesmo tempo. Pelo menos não por enquanto. Um alvo, uma meta. Apesar da gente morar por aqui agora, a gente já viajou para vários outros lugares do mapa. E não só desse mapa. É que nós não pertencemos a ele. Nós somos de um outro mapa, de um outro mundo. E foi lá que nós nos conhecemos, quando éramos crianças. Desde então a gente tem feito muita coisa doida junto. E não só nós dois, o meu irmão Ruardo também. Quando eu completei 12 anos, nós nos juntamos à Academia de Zai, ou como ele é conhecido, Zé Peleja. Lá nós desenvolvemos nossas habilidades e nos especializamos no que tínhamos mais aptidão. Zé Peleja me ensinou tudo o que eu sei. Ele também nos ensinou sobre os progressos do Mine, uma lista de tarefas que, quando concluída, aprimora as capacidades e habilidades de quem concluiu. É o que precisamos para deter o meu pai. E por falar em pai, a nossa família costumava viver em paz e alegria, até o dia em que meu pai decidiu se revelar. Desde então, ele vem sendo o nosso maior inimigo, e nossa missão de vida é derrotá-lo juntos. Pelo menos costumava ser assim. Nós tivemos outros adversários, claro. Alguns bem trapaceiros. Mas nenhum chegou aos pés do meu pai. E é por causa dele que nós estamos presos nesse mapa. Toma, segura isso. O que isso faz? Por que tu fez isso? Eu vou ficar bem, não se preocupem. Eu já sei o que vou fazer. Mas isso nos deu a oportunidade de obter todos os progressos do Mine, como o Zé Peleja nos tinha dito. E dessa forma nós poderemos acabar com meu pai, de uma vez por todas.
Episódio: Um alvo, uma meta. Versão brasileira CDV Studios. Só falta 1 minuto pro horário em que marcamos. Ele não vai vir. Eu já cheguei, majestade. Bastante pontual. Então, 2 dos meus homens foram mortos por aqueles garotos. Estou ciente, majestade. Para que eu concorde em enviar mais homens da minha força armada contra aqueles humanos com a ordem de não matá-los, colocando em risco a vida dos meus de novo, você vai precisar me dar o que acordamos. Aqui está, majestade. Muito bem. Você cumpriu com sua parte. Eu vou preparar uma leva do meu exército. Um prazer negociar com o senhor, majestade. Capitão, não vamos ouvir este humano. Pela honra do nosso povo, vamos atacar os nossos inimigos para que eles morram. Dê essa ordem ao seu exército. E você, Vingador, acompanhe seus irmãos nessa batalha dessa vez. Como quiser, majestade. Será que ele vai demorar muito a voltar? Não sei. Você já parou pra pensar o que vai ser da gente depois que ele derrotar nossos inimigos? Eu tenho alguns planos. Eu fico ansioso pra ver como vai ser o futuro que nosso mestre prometeu. Você sempre foi do tipo que vive na sombra dos outros. Como assim? Do que você tá falando? Nada, Júnior, nada. Deixa pra lá. Hein? Ela disse que me encontraria por aqui. Véi, ainda acho isso perigoso. Ela pode ser mais uma enviada do chefe do Hobbit e do Júnior. Tu não conhece ela. Relaxa, eu tô ciente dessa possibilidade, eu já me preparei pra caso isso aconteça, relaxa. Não sei não, hein? Ainda tem minhas desconfianças. Oi, sou eu. Oi. Oi, eu me chamo Eu Vente. já sei como você se chama. Como? E qual é o seu nome? Ah, é. Eu me chamo Alexa. Alexa, né? Vamos conversar logo. Eu preciso sair rápido. Tá, vamos entrar um pouco em casa pra falar melhor. Tá, vamos logo. Então, investigando os nossos vilões, eu percebi que o Hobbit, o Júnior e o chefe deles parecem muito organizados. Isso me fez concluir que eles devem ter uma base de operação fixa. Algum tipo de covil. Eu tentei procurar o lugar me baseando no percurso que o barco do Júnior estava fazendo, mas ele acabou parando numa floresta para descansar e eu não pude descobrir mais nada. Essa é uma investigação interessante pra se fazer. Mas você podia ter esperado ele voltar a viajar pra continuar seguindo ele depois, não? Não. Eu tenho prazos. Bom, então o que você pretende fazer com isso? Vou ter um horário mais livre amanhã. Queria que vocês me acompanhassem para tentar encontrar a base deles. Você tá tentando trair a gente pra uma armadilha? Não estou! Se eles quisessem vocês na base deles, já poderiam ter levado vocês até lá, já que derrotaram vocês 2 vezes. Tu ouviu isso, Felipe? Ela tava espionando a gente esse tempo todo e não nos ajudou. Eu já sabia. Para de ser paranoico, VNT. Eu tô aqui pra ajudar. O Júnior disse a mesma coisa para nós, sabia? É, eu sabia. Então tá, ou você nos prova que é confiável, ou nós não vamos mais nos encontrar com você, nem te ajudar em nada. Vinícius. Se você insiste em não ir, eu posso ir só com o Fioslip. Alexa, ele tem um ponto. Você me pareceu sincera, mas depois do que aconteceu nesses últimos dias, eu não sei se confio totalmente em você. Pelo amor de Deus! Eu preciso ir. O que vocês fizeram? Eu
coloquei cola de seiva de bambu na cadeira pra caso você tentasse fazer isso daí que você acabou de tentar. Por que você fez isso? Você não tem noção do que ele tá fazendo? Como eu disse, você é suspeita. A gente tá sob ataque e a gente precisa de informações. E é muito estranho que você tenha esse toque de recolher aí. Você tem que admitir que é esquisito. Explica isso aí. Tá bom, já que vocês estão insistindo tanto nisso, eu vou explicar. Eu não sou daqui. Sou do mesmo mapa que vocês. Eu sou filha de um agente espacial chamado Dennis. Sempre foi meu sonho ser um agente espacial como meu pai, mas ele nunca deixou, porque sabe do risco. Então ele me afastou dessas coisas. Mas como ele era muito ocupado, eu comecei a aproveitar o tempo que ele estava fora para me tornar uma agente espacial secretamente, investigando as coisas que acontecem na Terra, o que acontecia no espaço. Mas eu nunca tinha ido até o espaço, até ter descoberto o desaparecimento do Ruardo, seu irmão. Quando me informei disso, eu estudei sobre ele e o caso do seu sumiço, e eu descobri que o Robert é o sequestrador dele. E que ele tá nesse universo. E eu vim resgatar o Edu das mãos dele. Então você é um agente espacial que tá atrás do cara que raptou meu irmão. Tá ok, mas isso não explica esse seu relógio aí. Ele me avisa quando devo me preparar para voltar para casa para ver meu pai. Você consegue migrar daqui pro nosso mapa sem mais nem menos? Com alguns equipamentos que eu peguei do meu pai. Isso é muito ventajoso. A gente não poderia usar isso pra voltar pra casa e verificar onde o Edu tá agora? Agora mesmo? Ou será que você sabe onde ele tá? Não sabe. Você falou como se tivesse que tirar meu irmão das mãos do Robert. Eu presumi que o Robert ainda estivesse com ele. Não tá não. O Ruardo me disse que ia ficar bem, e ele pareceu confiante em dizer isso. Mas nós temos que verificar isso. Nunca foi nosso plano ficarmos presos nesse mundo. E não é porque ele não tá com o Robert mais que ele não tá em perigo. Mas aqui a gente pode fazer o que o Zé Peleja nos recomendou. Bom, talvez esse novo vilão seja o cara que está com o Ruardo. Pode muito bem ser isso. Já que o Robert trabalha pra ele. E pelo que ele nos falou, ele sabia do Edu. E também sabia do que fez a gente vir pra cá. Se é isso, então é ele que vamos deter. Então, agora que vocês sabem quem eu sou e o que eu faço, sabem que a melhor chance de acharem o Ruardo e os inimigos de vocês é se juntando a mim. E como sabemos que você não mentiu sobre tudo isso aí? Esse menino já tá me enchendo o saco! Vocês meninas brigam por qualquer coisa mesmo. Vocês deviam estar se unindo. Calma. VNTNT, eu acho que já deu, tá? Ela não parece uma ameaça. O que ela disse condiz com o conhecimento que ela mostrou. E se ela nos espionou o tempo todo e não fez nada, então acho que podemos acreditar no que ela disse. Acho. Sempre quando tu insiste com tanta convicção em algo e eu discordo, eu que acabo estando certo. Isso não é verdade, mas tá. Agora podem me soltar? Fica combinado que amanhã vamos atrás do esconderijo deles por volta desse mesmo horário. Me encontrem na floresta. Agora eu tenho que ir embora. Opa, só pra fortalecer a confiança do VNTNT aqui, você pode ir com a gente até onde o lugar em que você sai dessa dimensão? O quê? Que idiotice! Para que é isso? Ai, tá bom! Eu levo vocês até lá. Venham. Essa é minha casinha nesse mapa. Agora, se me dão licença... Se você tinha essa arminha no seu bolso o tempo todo, por que esperar até chegar aqui? Porque aqui eu instalei um bloqueador de detecção transdimensional. Ou seja, ninguém pode detectar a energia liberada quando viaja entre mapas a partir dessa região aqui. Faz sentido. Enfim, eu já tô atrasada. Até mais, meninas. Até mais.
Tá faltando alguma coisa nesse terreno. Tu não acha não, mano? Tá sim. Eu ainda não terminei meu estábulo. Tá um vazio no local onde ficava a antiga casa. Eu acho que vou colocar um armazém pra guardar nossas coisas nele. Vamos fazer isso hoje, já que amanhã a gente tem coisa pra fazer com a Alexa. Só vamos, mano, só vamos. Se vocês querem derrotar o pai de vocês, precisam realizar a lista lendária Progressos do Mine. O realizador dela fica 50% mais poderoso. Se cada um de vocês evoluir a esse ponto, com certeza vão vencê-lo. Mas, mestre, como a gente faz para realizar todos os progressos? Vocês precisam encontrar um local primitivo, com pouca tecnologia e desenvolvimento, onde terão que se virar para sobreviver do zero. Assim, poderão realizar todos os progressos. E como a gente faz pra saber quais são esses progressos, mestre? Eles estão no livro do sobrevivente, na biblioteca de Java Chaos. Lá vocês encontrarão a lista dos progressos. Como a gente faz pra sair daqui? Eu não vejo portal nenhum. A gente precisa encontrar o Ruardo. Ele disse que vai ficar bem e garantiu isso. E como sabemos que ele realmente está? Logo depois que eu pude rever meu irmão, depois de todo esse tempo, eu perdi ele de novo. Relaxa, Felipe. A gente precisa de calma nessa hora. A gente precisa mesmo é sair daqui. Não consegui encontrar saída. Mano, não dá pra gente sair daqui, pelo menos não agora. A gente vai precisar se virar com o que temos por enquanto. Mas e se o Edu... Ele estava vivo e bem quando você o encontrou. Ele soube se virar antes. Ele vai saber se virar agora. Até porque ele garantiu isso. Foi ele que nos salvou ao nos mandar pra cá. Ele consegue se salvar sozinho. Ei, Vinícius, venha olhar aqui como ficou. Ficou bonita, mano. Valeu. Caramba, tu sabe construir bem. Ficou organizado, intuitivo. Obrigado, obrigado. Sabe como é, né? Tem a mente de um engenheiro, tipo, não é pra menos, né? Vocês de novo? Vocês desonraram o nome do nosso povo Eladir. E agora vocês vão pagar. Oh, então vocês podem hablar. Vocês profanaram nossa bandeira sagrada, colocando como decoração da casa imunda de vocês. Vocês mataram nosso antigo capitão e nosso soldado. A fúria da raça Eladir está prestes a fulminá-los. Irmãos de raça, ataquem eles.
Felipe! 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 Como planejado, o ataque dos Sludges cansou o Sleep e o TNT. Agora eles dois serão presas fáceis para vocês. Vão até eles e os tragam até mim. Vivos e bem. Sim, senhor!